Olá, tudo bom? Meu nome é Daniel Usher. Esse é uma série de vídeos que eu estou fazendo semeando o amor de Cristo. Não deixe de deixar um like e um comentário para poder ajudar o maior número de pessoas. O pecado, né? Onde surgiu o pecado? Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, ou seja, Deus proibiu que eles comessem daquele fruto no centro do jardim, ou do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e comeram o fruto. O pecado estava no fruto ou o pecado estava no ato de comer o fruto? Se uma mãe manda uma filha buscar uma xícara de trigo na vizinha e a filha fica envergonhada e com medo, não vai. A filha, o pecado está na xícara do trigo ou o pecado está, ela errou em não ir buscar o trigo? É uma reflexão, né, que a gente possa estar meditando e pensando, né? Aonde está o pecado, né? Em 1 Coríntios 15, 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui diz que, na verdade, existe a lei, ou seja, a oposição à lei é pecado. O que Deus deixou no intuito da lei, né? Que seria amar o próximo como a ti mesmo. A pessoa fazer o oposto disso é pecado. Então a força do pecado, onde é que está o pecado? A força do pecado está na lei. Ou seja, a lei é uma reflexão, né? A lei dos homens é pecado? Se você não cumprir uma lei dos homens, né? Aqui da terra, né? Uma lei aqui do Brasil, é pecado? Na verdade, um exemplo bíblico que a gente tem é em Daniel. Em Daniel 6,12, o rei ele proibiu qualquer pessoa de orar, de fazer algum pedido a algum Deus. Daniel respeitou isso? Não, Daniel orou a seu Deus. Então, desrespeitar a lei do homem não é um sinônimo de pecado na lei de Deus. Um exemplo foi o profeta Daniel, que ele não respeitou a lei dos homens. E sim, ele respeitou a lei de Deus, ele não pecou. Só que também, né, se a pessoa não respeitar a lei dos homens, é claro que ela vai pagar punição, pode ser presa, vai arcar com as consequências. Só que ela não está pecando muitas vezes, né, se ela não fazer o mal ao próximo. Um outro versículo que a gente pode citar sobre o pecado é em Romanos 8,7, na segunda parte do versículo. Pois sem lei o pecado estava morto, ou seja, o pecado está na lei de Deus, ou seja, fazer a transgressão ou não respeitar a lei de Deus, você está pecando, né? Então esse é mais um versículo, mais um exemplo. Em 1 João 3,4, qualquer um que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado também é iniquidade. Vocês já pararam para pensar o que é iniquidade? Pois o pecado é iniquidade, né? O que é iniquidade? Eu fiz uma pesquisa no dicionário sobre o que seria iniquidade. Iniquidade é comportamento perverso ou maldade. Bom, se tu olhar o sinônimo de iniquidade, é crime, pecado, maldade, injustiça, violência. Então, muitas vezes, o pecado está na iniquidade. E o que é iniquidade? É fazer o mal às pessoas, né? Quem não faz o bem, faz o mal. Muitas vezes as pessoas falam assim, o próprio pensamento a gente pode estar pecando. Mas se você fazer uma reflexão, ou seja, você tem que ir lá no interior, né? Porque a gente viu que o pecado é iniquidade, ou seja, o pecado é fazer mal ao próximo, né? Então, se você estiver pensando, o seu pensamento, lá no fundo, no interior, né, não for o intuito de prejudicar o próximo, fazer mal para o próximo, você não está pecando, né? Em Mateus 25,40 diz, o que fizeres a um desses pequeninos, fizeres a mim. Então, na verdade, se a gente fazer o mal para uma pessoa, prejudicar ou deixar de ajudar uma pessoa, um ente querido, a gente está pecando. Porque se você não ajudar um próximo, você está fazendo pecado. Está na palavra. Olha, seguindo um pouco em Mateus 25,43, também fala o seguinte:
Sendo estrangeiro e não me ajudasse, estando nu e não me vestisse, estando enfermo e não me ajudasse, na prisão e não me ajudasse. Um outro versículo que eu poderia citar também, Tiago 4,17. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, vários versículos bíblicos falaram o quê? Que o pecado é iniquidade, ou seja, fazer o mal às pessoas, prejudicar, o ato de prejudicar, ou o ato de não ajudar. Às vezes, qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é o amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor, e Jesus Cristo, ele deu uma mensagem de amor. Então, tudo que for o oposto ao amor é pecado. A palavra diz assim, ó, amai o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar o próximo como a mim mesmo, estou pecando, né? É o que está escrito na lei. Tá certo que Jesus veio, tudo. Ele mostrou, Jesus, ele mostrou o ministério, ele veio mostrar o amor. Ele falou amor, bata numa face, vire a outra, é o amor. O pecado, na verdade, é você não fazer o bem. Ou seja, se uma pessoa estiver passando necessidade, né, e eu poder ajudar ela e eu não ajudar, eu estou pecando. Muitas vezes a gente nem tem condição financeira de ajudar um irmão ou comprar um remédio para uma pessoa. Mas a gente pode fazer um ato, um gesto, ligar para alguém, pedir uma ajuda para alguém. Às vezes, fazer o bem para uma pessoa, às vezes não sai nada, uma ligação. Então, se a gente não fazer o bem para quem precisa, a gente está pecando. Bom, em Gálatas 6:9, não nos cansamos de fazer o bem, pois cedo ou tarde escolheremos. Ou seja, se você não quer pecar, devemos fazer o bem. A mensagem que a gente tem na Terra é sempre fazer o bem. O que é o pecado, né? O pecado é a lei. Eu demonstrei vários versículos, né, falando do pecado. O que seria pecado? Então você faça uma leitura, não do versículo, mas sim do texto todo, para você fazer sua própria conclusão. Bom, o que acontece muitas vezes, né? Muitas pessoas acabam fazendo uma doação de uma cesta básica para uma pessoa carente, né? Mas às vezes um irmão, um amigo, um vizinho pede uma ajuda, ou está passando uma necessidade, e às vezes a pessoa nega. Digo, não, você não precisa. Mas quem tem que saber quem precisa ou não precisa é Deus. Se você pode dar uma ajuda a um irmão, a um ser humano, ajude, porque daí você não está pecando. Além de tudo, existe a lei da semeadura. Se você não fazer o bem, você não vai colher o bem, você vai colher o mal. Se você fazer o bem, Deus, ele vai te abençoar, vai te multiplicar esse bem. Isso já é uma coisa comprovada na lei da semeadura. Bom, uma pessoa que toma vinho, né, toma bebida alcoólica, toma vinho, ela está pecando? Na verdade, se você refletir, o que é o pecado, né? O pecado é você fazer mal para alguém, ou seja, você prejudicar alguém, você fazer uma transgressão da lei, né? Que é não fazer o bem. Então, se você tomar um vinho, você está fazendo mal para alguém? Você não está fazendo mal para alguém. Agora, se você começar a tomar muito vinho, ficar viciado em vinho, né? De repente você, com o decorrer do tempo, já nem vai mais trabalhar, né? Vai ficar embriagado, você vai perder o teu emprego, daí você vai começar a prejudicar outras pessoas, né? Porque vai prejudicar a sua família, ou às vezes você até pode adquirir uma cirrose, ficar enfermo, daí você começa a prejudicar o teu próximo. Por quê? Porque você ingeriu bebida alcoólica, fez mal a si próprio, só que o teu mal atingiu outras pessoas, porque outras pessoas tiveram que se disponibilizar em te ajudar. Então você está pecando porque você está atrapalhando outras pessoas, né? Então, na verdade, beber não é pecado, mas sim é pecado o que atrapalha outras pessoas, né? Então,
o fruto do pecado está no vício. Toda segunda-feira estou trazendo um novo vídeo, Semeando o Amor de Cristo. E nessa quarta-feira eu tenho um projeto de trazer alguns convidados, dando testemunho, dando uma palavra, né? E não esqueça de deixar um like e um comentário para poder alcançar o maior número de pessoas. Um grande abraço e fica com Deus!